Devocional de hoje está no livro de Números, no capítulo 32, no versículo 23. Diz assim: Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Meditando sobre o que um pastor que eu gosto muito fala, a ironia de Deus. Os filhos de Deus, eles vivem aqui peregrinando nesta terra nos seus 100 e poucos anos, vamos dizer assim, vivendo essa ironia de Deus, porque os filhos eles são amados pelo Pai e são disciplinados pelo Pai. Quem é pai e mãe, ou quem é um tio, uma tia, avô e avó que cuida, que são cuidadores, sabe que é necessário disciplinar. E Deus Pai faz isso conosco. Só que Deus Pai faz isso conosco aqui, enquanto estamos aqui peregrinando nesta terra, para que, à medida que nós caminhemos por aqui, nós cheguemos à estatura de Cristo, a varão perfeito. Então, como Deus faz isso, e hoje meditando aqui, o seu pecado, ele vos há de alcançar, é que nós não podemos esconder de nós mesmos e do nosso Pai, de Jesus, do Espírito Santo, que as consequências dos nossos pecados, que a palavra diz que é o opróbrio, né, dos nossos pecados, ele nos alcança. Então, a ironia de Deus seria que, por exemplo, você faz, é aquela famosa frase, você faz e você paga na mesma moeda. Aquilo que você pecou contra um próximo, você passa um tempo, passa alguns anos, ou você vai sofrer aquele pecado reverso, e aí você, de duas coisas você pode fazer. Ou você se vitimiza na consequência do pecado, e isso não é do Espírito Santo, e isso é ruim, isso é maligno. Ou você se arrepende, confessa e fala: Senhor, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra ti, como Davi fez. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha esse coração dado por Deus, de que enquanto confrontado com seu pecado, ele reconhecia o pecado, se arrependia, confessava e dizia: realmente pequei, e ele sofria as consequências do pecado. Você pode ver que toda a sua vida foi gerada em cima da consequência do pecado, com Betseba, com Urias, e ele vivenciou durante todos os seus anos de reinado. Inclusive, seu filho Absalão o perseguiu. Inclusive, ele ter poupado a traição de Absalão, matando o seu irmão. Ele realmente ele sofreu consequências desse pecado. Ele foi perseguido por Absalão. Se ele não tivesse poupado Absalão, quem sabe Absalão não o teria perseguido. Então, nós precisamos reconhecer que se você e eu estivermos nesse ponto da ironia de Deus, sofrendo nesse momento as consequências de algo que já fizemos com outrem, que nós tenhamos esse coração de confissão, de arrependimento e de fé, e não de vitimismo na consequência do pecado. Um filho de Deus, ele reconhece que pecou, ele reconhece e tem a ação poderosa do Espírito Santo, que o ajuda nesse momento, que o ajuda a se levantar sobre seus joelhos. Que nesse dia o Espírito Santo possa fortalecer o seu coração na ciência de que você é filho regenerado, se você realmente é cristão, ama Jesus, ama a Deus, ama o Espírito Santo, ama a sua palavra, ama estar nos teus caminhos, ama fazer-lhe a vontade, ama ser agradável a Deus. Se você tem esse coração dado por Deus regenerado, você tem a certeza que a disciplina é de um Pai amoroso e bom. É um Pai que quer o seu bem, não quer o seu mal, porque ele fala lá em Jeremias: eu tenho planos de paz, Jeremias 29, planos de paz e não de mal,
não para vos causar dano, mas para dar um futuro de paz. Então, esses são os planos que tenho a vosso respeito, planos de os fazer prosperar. Então, assim, são planos bons, planos maravilhosos, tão somente quando a ironia de Deus chegar até você, que você tenha esse coração de reconhecer o pecado, confessar, se aproximar mais e mais de Deus. Amém.